Olá, queridos ouvintes, aqui é Carlos Renato Cunha e damos hoje continuidade à nossa série de 8 podcasts temáticos em parceria com a editora Juruá, como uma reprise do evento Primeiro Encontro com o Sinter Juruá Docs Tributário. No episódio de hoje vamos tratar do CARF e sua importância no processo administrativo tributário, com a presença dos ilustres professores Alexandre Tortato e Leonardo Branco, como mediador Marcelo Candeloro. Mais uma vez, contamos com grandes palestrantes de renome nacional para debater temas polêmicos do direito tributário. Aproveitem! Boa noite a todos. Gostaria de saudar os nossos espectadores que têm acompanhado as palestras do primeiro encontro Juruá Docs com o Sinter, CTN Vivo Online. É uma honra poder participar desse evento extraordinário no cenário jurídico nacional, como também é uma honra fazer parte da equipe do CTN Vivo, que é uma obra pioneira e de vanguarda, que representa um marco no estudo do direito tributário. Sem mais delongas, eu gostaria de agradecer a presença dos palestrantes Dr. Alexandre Tortato e Dr. Leonardo Branco. Boa noite. O tema do sexto painel é o CARF e a sua importância no processo administrativo tributário. Ambos os palestrantes possuem profundo conhecimento da matéria e, desse modo, eu passo a bola direto para eles, a começar pelo Dr. Alexandre Tortato, que é advogado, sócio da Taxis Consultoria, mestre em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em Direito Tributário pelo IBET, consultor tributário da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, professor de Direito Tributários em cursos de pós-graduação no Paraná e em Santa Catarina. Boa noite, professor, a palavra é sua. Bom, boa noite, doutor Marcelo, muito obrigado pela introdução. Muito boa noite, meu amigo Leonardo Branco. Boa noite a todos também, a todas que nos assistem, seja agora ao vivo, seja posteriormente, né, nesse evento que ficará aí à disposição de todos. Em primeiro lugar, parabenizar a Juruá pelo evento, né? Acho que a gente está todo mundo precisando se reinventar nesse momento e acho que o direito e os eventos acadêmicos estão sendo uma forma da gente conseguir ficar em casa de um modo produtivo, né? Especialmente nós que atuamos numa área em que é possível fazermos boa parte do nosso trabalho de casa e colaborar com as questões de isolamento e o auxílio à sociedade como, né, a necessidade que a gente tem de cooperar nesse momento. Então, acho que esse é um evento, mais um dos grandes eventos que auxiliam nesse ponto. Então, agradeço também o convite na pessoa do Dr. e professor Antônio César Bochenek, coordenador científico desse evento, e os doutores Vinícius Dalazuana, que esteve aqui no início do painel, meu colega de pós-graduação na GV, e o professor Laércio Cruz, atual conselheiro do CARF, colega do Dr. Leonardo, também lá no nosso glorioso Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e justamente o tema, né, desse nosso painel. Bom, falar do CARF para mim é um prazer sempre muito grande. Sou um completo apaixonado pelo processo administrativo. Tive a experiência, né, o prazer de ser conselheiro, talvez não, eu vou puxar essa sardinha para nós, né, Leonardo, no momento mais conturbado da história do CARF, que foi a retomada das atividades do CARF pós-Zelotes. E também, nesse embalo, foi justamente o meu tema de dissertação de mestrado, foi o processo administrativo fiscal. Então, é uma área que eu sou muito confortável para falar, sou muito feliz de falar disso, pois convivo, né, vivencio o CARF há muito tempo. E o tema aqui que nos foi colocado, até o questionamento inicial do Dr. Marcelo, a gente sabe que é justamente a atual mudança, né, podemos chamar assim, com relação ao voto de qualidade, né? Então, primeiramente, eu acho que eu gostaria de trazer uma reflexão, né, como uma introdução, a gente vai debater de forma mais aprofundada sobre isso, mas é preciso a gente entender o contexto, né? Eu gosto de pensar isso dentro de um contexto histórico do que vinha acontecendo. A gente teve a Operação Zelotes lá em março de 2015, quando ela foi deflagrada, e causou um rebuliço. O CARF ficou 8 meses parado, teve uma mudança de praticamente 90% dos seus conselheiros representantes do contribuinte, e aí veio uma chamada, né, nova safra de conselheiros, onde eu, o Dr. Leonardo, entre outros grandes amigos, colegas
e operadores e operadoras do direito lá estavam. E enfrentamos essa dificuldade, vamos chamar assim, de carregar o CARF naquele momento tão conturbado. O fato é, isso para mim é um fato e a gente não tem como escapar disso, que mudanças em termos de jurisprudência ocorreram de forma drástica no Conselho, em todas as 3 sessões, né, a primeira, a segunda e a terceira sessão, que julgam matérias, tributos distintos, e isso veio causando uma insatisfação, vamos chamar assim, dentro de todos os operadores do CARF, vamos chamar assim, sejam os conselheiros do contribuinte, conselheiros do fisco, especialmente as empresas e as pessoas físicas que lá tinham seus processos sendo julgados. A atual mudança, que é o que nós vamos debater, me pareceu, num primeiro momento, um pouco drástica. Mas por que tão drástica, né? Ou seja, alterar o voto de qualidade, que até então era sempre, dado pelo presidente de turma, que sempre é um representante do fisco, resolvendo as questões a favor, né, do fisco, ou melhor dizendo, o voto de qualidade do presidente sendo o voto de desempate, e agora determinando-se que esse voto resolva os processos a favor dos contribuintes em caso de empate. Foi uma medida muito drástica, mas para mim resultado de toda essa insatisfação que veio acontecendo desde 2015, 16, 17 com essas mudanças, com essa mudança na jurisprudência. Foi a maneira ideal de se fazer, de tentar se resolver esse problema do CARF? No meu entender, não foi a maneira ideal, mas foi a maneira encontrada nesse momento, né? Eu acho que a gente poderia ter discutido muito mais. Nós temos aí, eu sempre gosto de dar o exemplo do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, que vem fazendo diversos encontros, chamou o CARF para debater diversas vezes, com propostas, com alterações. Nós não tivemos, né, nenhuma audiência pública no Congresso Nacional para discutir uma eventual mudança institucional no Conselho. Nós tivemos, e vamos chamar assim, de supetão praticamente, essa mudança com relação ao voto de qualidade que pegou a todos, eu posso dizer assim, acho que dá para dizer que pegou a todos de surpresa, porque acho que a grande maioria das pessoas imaginavam que o presidente fosse vetar essa inclusão na medida provisória, porém isso não aconteceu, né? Então eu vejo, para a gente introduzir o assunto, eu vejo isso uma mudança drástica, porém que sim veio como uma resposta à situação atual que o CARF se encontrava. De fato, né, e me parece natural que pós aquele primeiro momento, né, pós a Operação Zelotes, os conselheiros do fisco tivessem uma dificuldade maior, uma retração, um receio de votar em determinadas questões a favor dos contribuintes, por exemplo. E isso foi acirrando, né, as discussões. E, claro que isso não são todas as turmas, o Leonardo é um exemplo claro, ele vai poder falar que participou de julgamentos em uma turma que não existia, posso estar errado, Leonardo, mas acho que você é um exemplo, de uma turma que não existia essa questão do voto de bancada ou do voto só a favor do fisco, só a favor do contribuinte, porém isso foi muito claro, né? Todos, segundo os depoimentos de todos que frequentavam o CARF nas 3 turmas da Câmara Superior, mas, e aí eu sou testemunha para falar que em muitas turmas ordinárias isso também era verificado. Então nós tivemos aí o fisco, vamos dizer de uma forma geral, o fisco engrossando os seus posicionamentos e revertendo decisões, revertendo a jurisprudência consolidada em diversos temas a favor dos contribuintes. Eu fui conselheiro da segunda sessão, julgava as matérias de contribuição previdenciária, por exemplo, e há uma mudança muito clara, há decisões com relação a Programa de Participação no Lucros e Resultados, né, os chamados PLR, questão de hiring bônus, também era um tema sensível e começou a ter uma jurisprudência muito mais rígida, de forma favorável ao fisco, e isso causou toda essa controvérsia atual que a gente tem com relação à mudança do voto de qualidade. Eu acho que tivemos só uma sessão, se eu não me engano, até agora, não sei se é virtual, com essa nova regra, não tenho certeza.
e não sabemos como essa questão irá se operar. Mas, para colocar aqui de antemão meu primeiro posicionamento, eu acho que nós poderíamos e deveríamos ter discutido isso de uma forma melhor, né? Com uma maior participação da academia, maior participação dos operadores do direito. Poderia o CARF também, falando do CARF institucionalmente, ter conduzido de forma melhor essa questão desde 2015. Eu ouvi muitos relatos do próprio pessoal da GV, do NEF, dizendo que não conseguiam informações a respeito do número de processos julgados com voto de qualidade, ou melhor, conseguiam o número de votos, mas não quanto que aqueles números de processos representavam em termos de crédito tributário. Então, você tem uma análise que necessariamente não te dá a sensibilidade exata para entender como aquilo está sendo usado. Então, a gente perdeu a oportunidade de discutir, e essa foi a medida, e aí via Congresso Nacional, com toda a sua legitimidade para tal, talvez não pelo meio adequado, né, como talvez o Dr. Leonardo vá defender, mas o Congresso Nacional veio e encontrou a medida naquele momento para tentar solucionar esse problema, podemos chamar de problema, que infelizmente vinha maculando a discussão, podemos chamar assim, a discussão do direito tributário no âmbito deste tão importante órgão chamado Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Doutor Marcelo. Obrigado, doutor Alexandre. Como o doutor já colocou a questão que hoje está em voga em relação ao CARF, eu vou dar continuidade, então, a esse gancho que o doutor já nos colocou, e para isso eu chamo agora o professor doutor Leonardo Branco, que é conselheiro titular e vice-presidente da turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, ele que é doutorando, mestre, especialista em Direito Tributário pela Faculdade de Direito da USP, professor de Direito Tributário na graduação das Faculdades de Direito da USJT, na pós-graduação do FGV, do IBET, do IBDT e de cursos preparatórios da CFP Ambima, da FK Partners. Doutor Leonardo, passo a palavra para o senhor agora. Bom, boa noite. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Marcelo, o Alexandre, grande amigo meu, Laércio, doutor Antônio Bochenetti, Vinícius. É um prazer muito grande estar aqui. Eu só lamento a gente não estar junto, né, fisicamente. É sempre um prazer muito grande para o Sul. Gosto muito daí, sempre vou todos os anos. Esse ano, infelizmente, nós não vamos poder nos ver pessoalmente, mas em breve tudo volta ao normal, assim esperamos, né? Eu quero falar um pouquinho a respeito do nosso tema, então, sobre a importância do CARF hoje, né, no ambiente institucional brasileiro. Eu já falei inúmeras vezes sobre votos de qualidade, já escrevi sobre o assunto, existem inúmeras lives discutindo esse assunto, então eu vou me permitir falar rapidamente a respeito desse tema, mas eu quero falar um pouquinho sobre a importância do órgão, né? Evidentemente que eu falo aqui sem absolutamente nenhuma informação privilegiada, falo aqui em meu próprio nome, não do órgão, mas se a gente parar para pensar um pouquinho na concepção de um órgão paritário como o CARF, nós pensamos no seguinte: imagina que de um lado nós temos um auditor fiscal da Receita Federal que passou anos construindo uma fiscalização, e essa pessoa sabe a dificuldade que foi fiscalizar aquele contribuinte, preencher relatórios, planilhas, realizar suas diligências, repetidas diligências, atender o contribuinte, tentar montar aquele quebra-cabeças e, por final, escrever o termo de encerramento. E, de outro lado, nós temos outro grupo, né? Um grupo de pessoas que se dedicou a uma defesa técnica. Esse advogado, ele sabe a dificuldade que foi para atender a fiscalização, para reunir aqueles documentos, para conversar com o cliente, explicar a situação para o cliente, para despachar com a autoridade, para cumprir os prazos, para pedir dilação de prazos, para equilibrar as contas do seu escritório, para escrever a sua defesa administrativa dentro do prazo. Imagina que em um determinado momento, esses dois grupos, eles sentam na mesma mesa. Eles são postos na mesma mesa para conversar.
para falar a respeito de um caso tributário, né? É interessante que, neste momento, nós temos aqui um encontro de duas tradições. Quando o conselheiro ele entra no CARF, foi essa a minha experiência, eu acredito que tenha sido essa a experiência do professor Alexandre também. Nós chegamos ali com a boca entortada pelo vício do cachimbo, ou seja, nós estamos acostumados com uma prática de um dos lados do balcão, né? E o interessante é que nós chegamos lá imbuídos com essa vontade de defender o contribuinte, o fisco chega lá com a vontade de defender o Estado, né, o dinheiro público, e os dois eles vão se aproximando com o tempo, eles vão se ouvindo, vão conversando, talvez sejam curvas que nunca se toquem, mas perceba que interessante, em algum momento um vai começar a entender as razões do outro. Essa é a importância ímpar da existência de um órgão paritário como o CARF. O CARF, portanto, ele exerce um papel aqui muito importante na instituição, no amadurecimento institucional das normas brasileiras de direito tributário. Quando nós falamos de tributação, nós temos aqui uma tensão evidente. E essa tensão, ela é explicitada em um ambiente de debate, um ambiente técnico, de pessoas que se voltam a estudar essa matéria e fazer dessa matéria o seu ofício. Nós temos na composição do CARF uma importância ímpar devido a uma tentativa de composição horizontal dos litígios tributários. Então, nós temos aqui a ideia da tentativa de realização da legalidade. Nós temos aqui algumas notícias sobre voto de qualidade. Hoje mesmo saiu uma notícia interessantíssima sobre a pena de perdimento. Nós temos, portanto, uma discussão que se desenvolve no âmbito administrativo sem o risco da sucumbência. Perceba que aqui, independentemente de garantia do crédito tributário, é possível ao contribuinte, independentemente de representação, ele discutir a existência ou não de um crédito tributário. E ele o fará diante de um julgador especializado. Perceba que aqui nós ouvimos todos os dias a aplicação da verdade material. É evidente que nós sabemos as limitações formais que existem à verdade material. Aliás, faço até um jabá sobre a participação da professora Fabiana Delpatre Tomé em uma entrevista que nós fizemos em um podcast que está também fazendo a divulgação desse evento devido à sua importância, nessa sexta-feira, Fronteiras do Direito, em que ela vai discutir justamente a questão das provas, né? Não só no âmbito tributário, mas no direito em geral. Nós falamos aqui, portanto, de uma tentativa de convencimento, que não tem um apego tão grande a aspectos formais, a formalidade que nós sabemos que existe no Poder Judiciário. E é necessário que seja assim. Perceba que, quando nós falamos do CARF, nós falamos aqui de uma função jurisdicional atípica exercida pelo Poder Executivo, no sentido da autotutela da administração. Nós temos aqui, na verdade, um verdadeiro berço para a discussão e criação de teses tributárias, de teses relativas a tributos federais, de teses relativas a direito aduaneiro, a direito antidumping. Então, nós temos uma riqueza na formação desse órgão. Nós temos uma pluralidade de origem dos julgadores que acaba por enriquecer o debate sob diferentes pontos de vista. Imagine só a dificuldade que nós temos quando nós falamos, por exemplo, a respeito de conceitos como propósito negocial. Eu tive a oportunidade, em 2014, de escrever um mestrado sobre esse assunto antes de participar do CARF. A ideia de perscrutar o conceito do propósito negocial e como ele vinha sendo aplicado no CARF. Isso foi anterior à Operação Pelotas. Então, por mais propósito negocial. Por que eu digo isso? E porque nós temos aqui a oportunidade de um contribuinte, ou seja, aquele julgador que chegou a ocupar uma cadeira no CARF, oriundo da sociedade civil, que tem a possibilidade de discutir o que é um propósito negocial para uma determinada empresa. E que bom que seja assim.
nós temos aqui algo que é diferente das outras tradições. Né? A tradição brasileira sobre contencioso administrativo, ela é diferente de outras tradições que nós temos em outros países. E muitos dizem, então o Brasil está um pouco fora, nós devemos jogar esse sistema fora, vamos nos voltar ao exemplo de outros países? Não, calma lá, talvez nós tenhamos aqui uma preciosidade, algo que a experiência brasileira nos lega para discutir o crédito tributário de uma maneira um pouco diferenciada. Nós temos aqui um verdadeiro aperfeiçoamento da jurisprudência. Né? Eu digo isso porque esse amadurecimento institucional a que eu me referi, que se volta a debater aspectos importantes da constituição do crédito tributário, ele vem sendo diuturnamente discutido. Eu dou como exemplo aqui uma coluna que existe no Conjur sobre o CARF, que faz a análise do CARF. Aliás, aproveitando, estou fazendo muito jabás aqui hoje, vai ter o lançamento do livro no dia 25 de julho, reunindo artigos que discutem a jurisprudência do CARF, de autoria de grandes amigos. O Alexandre Evaristo, Carlos Augusto Daniel, Diego Diniz, Fernando Brasil, eles vão explicar, na verdade, nesse livro, como virar um advogado tributarista na prática, porque o direito tributário é uma ciência que se volta a resolver os problemas práticos da vida. Então, nós precisamos olhar para o dia a dia da sua aplicação para descobrir o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo. Né? Nesse livro chamado Direto do CARF, eles buscam analisar a jurisprudência do tribunal. Né? Então, eu recomendo bastante, eu trago inúmeros exemplos. Né? Eu trago inúmeros exemplos de amadurecimento institucional, de diálogo com o Poder Judiciário. Nós tivemos recentemente um caso em que o contribuinte perdeu por voto de qualidade na Câmara Superior. A primeira sessão foi o caso Transpinho, né? Um caso de split clássico empresarial, em que a empresa ela passou tudo aquilo que estava no seu ativo não circulante para o circulante, passou a aplicar coeficiente de presunção de lucro para a sua atividade de compra e venda de imóveis. A compra e venda de imóveis passou a integrar a sua própria atividade econômica, né? E esse planejamento tributário ele foi alvo de uma fiscalização e se concluiu que haveria ali um abuso de forma, um abuso de direito, essas nomenclaturas utilizadas pelo fisco que são bastante questionáveis, sobretudo por se tratarem de patologias atípicas do negócio jurídico, né? E no CARF houve, infelizmente, o contribuinte perdeu, mas o Poder Judiciário ele reverteu essa decisão administrativa. Mas a particularidade é como foi feito isso, né? Foi feito isso com base em um voto, uma declaração de voto feita por um dos conselheiros. Então, o que eu quero dizer aqui, nós temos um verdadeiro diálogo institucional que é muito precioso, que é muito importante. Eu falo, por exemplo, sobre insumos, né? Onde que nós podemos encontrar um grupo de pessoas que vai discutir a respeito das provas, da coleção probatória, com um grau de minúcia, se não no caso. Perceba que, quando nós nos voltamos a uma lista sem fim de insumos, digamos, uma determinada empresa que tenha, por exemplo, 2.000 insumos glosados, né, pela unidade, pela autoridade fiscal, e ela apresenta uma impugnação, ela pode ir até o CARF para se defender. Né? Nós temos isso. E aí nós temos ali um debate que é feito a respeito desse assunto. Né? Nós vamos começar a discutir. Então, eu gostaria de aproveitar um momento como esse, falando sobre a importância do órgão, falar sobre a importância da advocacia pública ou privada. A advocacia, né, que está lá, na frente lá do plenário, fazendo o seu trabalho, ou seja, a importância de apresentar memoriais, por exemplo. Né? Pessoa que leva memorial que ela leva o relator para apresentar. Veja, relator, é assim que aconteceu o caso. Ali nós vamos receber. O conselheiro do CARF não tem gabinete. Não tem gabinete. Nós recebemos nos intervalos. Quantas vezes, né? Olha, sem drama nenhum. E o Alexandre, ele sabe. E ele já fez muito isso.
Quantas vezes nós não sacrificamos o horário de almoço para atender o contribuinte? Por quê? Porque não há um horário fixo. Não há um horário fixo, não há um local fixo, né? E nós fazemos isso. Né? Hoje é mais regulamentado, mas perceba que coisa interessante, despachar é importante. E é um direito, está no Estatuto da OAB, que é uma lei federal. Né? Então, é necessário que se receba o advogado, seja um advogado público ou privado. É necessário que se escute a sustentação oral. E onde mais, se não no CARF, nós temos a oportunidade de que seja feita uma sustentação oral a um público extremamente técnico, né, voltado a decidir aquele caso, né, e de uma maneira mais informal. E o que eu digo de informal? Informalidade no sentido de eu poder perguntar. Existe uma informalidade no sentido de, doutor, tem a DCTF? Foi declarado? Como é que está isso daí? Como é que funciona? Me explica melhor esse ponto. Vem cá me mostrar na tela. Né? Olha isso, isso é importante que exista isso, um tribunal que permite a apresentação de PowerPoint. Né? E aí cabe ao advogado demonstrar uma habilidade para defender o seu caso. Ele tem os 15 minutos dele. Em 15 minutos dá para fazer chover. Né? Então, dá para fazer muita coisa. Nós temos julgadores técnicos que eles têm a possibilidade de pedir uma vista para analisar um parecer técnico, né? Parecer técnico, inclusive, de outra área não jurídica. Né? Então, é interessante porque nós, quando temos casos, por exemplo, de insumos, nós podemos gastar bastante tempo discutindo um assunto ou de classificação fiscal de mercadorias. Né? Olha, eu quero trazer aqui bem para o chão de fábrica, tá? Em que momento da prestação jurisdicional você vai encontrar um tribunal em que você vai poder discutir classificação fiscal de mercadorias, por exemplo, com a minúcia que o CARF faz, né? Eu lembro uma oportunidade em que nós passamos uma tarde quase inteira discutindo se o tubo era flexível ou rígido, porque isso fazia com que a alíquota saltasse de 2% para 20%. Né? Isso foi interessante, se um determinado buraco na parede era uma porta ou uma janela. Né? Então, nós temos aqui a ideia de que nós buscamos o aperfeiçoamento do lançamento, o controle de legalidade. Né? E tudo isso é feito neste momento importante. O que eu quero trazer aqui, na verdade, é uma situação, contexto, em que nós podemos discutir questões complexas que dificilmente serão discutidas da mesma forma, por exemplo, no Poder Judiciário. Eu não estou falando aqui de competência, nada disso, lato sensu. Na verdade, o que nós temos lá são julgadores que só fazem isso. Né? Nós temos a ideia aqui do voto de qualidade, que tem sido trazido em outras oportunidades. E como eu disse, eu já falei sobre esse assunto em outras lives, né? Tem bastante material a respeito disso. Uma medida que foi aprovada de maneira extremamente apressada, assodada, no meio da maior pandemia que essa geração já conheceu, no meio da maior crise sanitária que o planeta conheceu nessa geração. O pessoal fala de gripe espanhola, a gente não estava vivo na gripe espanhola. Né? Então, isso tudo foi feito de uma maneira que alijou a sociedade de qualquer tipo de debate. E foi feito, perceba, de uma maneira inconstitucional, claramente inconstitucional. Perceba que nós temos aqui a ideia que se trouxe do jabuti, né? O contrabando legislativo que se fala. Né? É importante dizer isso porque, na verdade, quem trouxe essa matéria, vamos ser franco, foi uma emenda aglutinativa. Uma emenda aglutinativa que deveria ter um caráter de mero expediente e que, na verdade, trouxe uma novidade muito grande, que acaba por afetar a formação do crédito tributário. Cá entre nós, voto de qualidade não é um problema. Ele é, na verdade, uma forma de resolver o non-liquid. Né? Nós precisamos resolver quando nós temos um empate em uma decisão. Havendo empate, tem que ter uma solução, porque a turma é formada por um número par de jogadores. Né? E daí se começa uma discussão interessante. Será que
o modo pelo qual o voto de qualidade ele foi revogado, ele é constitucional, nós temos uma guia aí para falar justamente a respeito disso. Bom, eu vou deixar aqui a palavra para o Alexandre, eu não sei se eu estou no meu tempo ou não, por favor, fique à vontade para interromper. Isso, não, muito importante a colocação, que o senhor partiu já falando da parte do processo administrativo fiscal e finalizou agora com essa questão que nós colocamos no início, que era a questão do voto de qualidade, que foi introduzido recentemente, já é objeto de uma ADI de relatoria do ministro Marco Aurélio. Doutor Alexandre, sobre esse ponto, só um pouquinho sobre a questão do processo administrativo tributário e o papel do TARF. Agora, para inverter um pouquinho, se o senhor puder falar um pouco da importância desse processo administrativo para a constituição do crédito, para o aprimoramento dos julgamentos fiscais, se o senhor puder, eu agradeço. Bom, obrigado. Bom, Marcelo, assim, como eu falei no começo, eu sou um completo apaixonado pelo processo administrativo e o Leonardo colocou bem das características do CARF na discussão do processo. Então, quando ele mencionou a questão de insumos, né, insumo do PIS e COFINS, etc. Então, você tem casos, não sei se é folclore, mas acho que essa é verdade, porque um colega me contou, que um advogado, na sustentação oral, uma questão de PIS e COFINS, insumo de PIS e COFINS, levou um pé de cana, uma parte da cana-de-açúcar, para explicar uma questão num processo produtivo para dizer o que era insumo e o que não era. Isso é só um exemplo de diversos, que o CARF ele tem essa informalidade que é fundamental na discussão e na construção da jurisprudência tributária no nosso país. O Leonardo colocou bem a questão da formação horizontal, da especialização, né, dos julgadores. Eu acho que nenhum tribunal judiciário do Brasil, qualquer turma, você não vai conseguir achar 5 ou 4 ou 3 desembargadores que tenham todos formação profissional e atuação profissional prévia ou de estudo somente em tributário. E no CARF é praticamente isso em todas as turmas. Você tem ali todo mundo especializado em tributário. E mais, você tem essa dicotomia que acabou se levando para um lado atualmente conflituoso, mas que ela é maravilhosa, que é você ter pessoas que foram formadas na fiscalização tributária, no lançamento do crédito tributário, e pessoas que passaram boa parte da vida defendendo e discutindo autuações representando os contribuintes. Eu costumo dizer, e as pessoas com quem eu mais aprendi no Conselho são disparado os representantes do fisco, porque me davam uma visão completamente diferente do que eu tinha. Claro, trazendo com bons argumentos, com construção, com pessoas muito preparadas, e isso dá uma riqueza no julgamento que você não encontra em lugar nenhum. Então, a gente não precisa falar aqui de todas as formalidades e dificuldades, até processuais, né, da questão judicial, seja custa, seja garantia para você discutir um crédito. No CARF você não tem nada disso. Né? Você não tem custas, você não precisa apresentar garantia para discutir um crédito, você não precisa nem de advogado. Né? Agora não é bom a gente falar isso, né, para todo mundo, mas vamos dizer que, né, que a gente precisa trabalhar, mas você não precisa nem de advogado para fazer uma sustentação oral, para te representar no processo, pode ir o seu contador, pode ser o administrador da empresa, que se estiver mais ligado com a questão daquela autuação. Então, essa riqueza de debate, para mim, ela é fundamental. Eu sempre conto essa história. Quando eu comecei a frequentar o CARF, lá em 2012, 2011, comecei a fazer sustentação oral, etc., eu morava na cidade de Maringá, aqui no Paraná. Maringá não tinha voo direto para Brasília. Então, eu sempre tinha que chegar um dia antes do meu julgamento, para a data que estava marcado, e ir embora um dia depois. E o que eu fazia? O que eu adorava fazer? Eu ficava indo, depois de entregar lá o memorial, que eu tinha que entregar, como o Leonardo bem falou, seja na hora do almoço para um conselheiro, ou na hora que ele está saindo do banheiro, ela está saindo do banheiro, tentar explicar, explicar o teu processo, entregar o memorial. O que eu fazia? Eu ficava entrando naquelas turmas que mais tinham briga, que mais tinham discussão, para ficar assistindo.
porque é maravilhoso o debate, o nível de discussão, quanto se debruçavam num único processo para discutir. Eu sempre falo, eu ia na turma, tinha o Maurício Faro, o Alexandre Alckmin e a Karen Jurendini, né, os 3 representantes do contribuinte, que eles se matavam, literalmente, quase. E, assim, era um negócio maravilhoso, eu ficava apaixonado por aquilo. E aí eu acabava ali, eu ia na outra turma que eu sabia, esse cara é bom, aquele cara do fisco é bom, aquela conselheira é muito boa, aquela representante do fisco. E essa riqueza de debate, essa pluralidade, a gente não encontra em lugar nenhum. Então, aí é importante a gente falar isso, já que é o tema até do nosso painel, a importância do CARF, do processo administrativo. A gente teve aí, o Leonardo acompanhou talvez mais de perto, acho que logo no começo do ano passado, 2019, né, mudança de governo, começou a se falar, inclusive, talvez não tenha interesse de que o CARF continue existindo, o governo pretende acabar com o CARF. Volta e meia a gente escuta, né, esse tipo de discussão. Mas quem frequenta os bancos acadêmicos, quem esteve na FGV, na PUC, na USP, em qualquer discussão de pós-graduação ou graduação, mais pós-graduação, especialização em tributário, a gente discute tanto jurisprudência do CARF quanto do Supremo. É uma riqueza de decisão, é uma riqueza de discussão que a gente não pode, em hipótese alguma, perder ou deixar qualquer indício de que isso em algum momento possa deixar de existir. Não o CARF em si, mas o processo administrativo, o Brasil vai completar aí praticamente 100 anos, né? Acho que data lá no primeiro decreto de 1924, a formação dos conselhos de contribuinte dos estados e do Distrito Federal, que seriam a origem, né, do que hoje é o CARF. Tem quase 100 anos e a gente tem essa representação paritária que ela é a essência do conselho. Então, a gente, como representantes do direito tributário, seja procurador da Fazenda, seja auditor fiscal, seja advogado dos contribuintes, a gente tem que lutar e brigar muito para que o CARF continue e que o CARF seja fortalecido. Esse momento atual da questão do voto de qualidade, que poderia ou pareceria para mim quase que um meteoro no processo administrativo. A gente fica tentando lembrar qual foi. A gente fala tanto em reforma tributária e nós, pelo menos eu e o Leonardo, né, o Dr. Marcelo também, que é jovem, ainda somos jovens, não tivemos uma grande reforma tributária ou uma grande questão. Eu tenho brincado que, para mim, essa é a maior mudança ou a questão mais polêmica até então em direito tributário desde que eu me formei há 10, 11 anos. Então, essa é uma questão que a gente não sabe como que vai se comportar a jurisprudência, como que vai se comportar o julgamento, se o CARF vai mudar alguma coisa estruturalmente, institucionalmente. É tudo muito novo, né? Então, foi mencionada a questão da ação no Supremo, que vai discutir a inconstitucionalidade ou não desse artigo, dessa nova disposição. Mas, assim, independente do que diga, se daqui a pouco cai essa questão do voto de qualidade, volte como era antes, acho que a gente tem que lutar e discutir formas de fortalecer o CARF. E isso estava sendo feito. A GV tem lá o NEF, com foram feitas diversas palestras, diversas oficinas. O CARF foi chamado para discutir, foi a presidente do CARF, foram conselheiros do fisco. E isso, infelizmente, né, parece que não foi nada considerado. Até uma crítica recente, o CARF, nesse meio tempo todo, o CARF estava com uma consulta pública aberta, né, para sugerir alterações no regimento interno. Se alguém foi lá e se debruçou sobre a sistemática de sugestão dessas alterações, é péssimo, porque tinha lá um corpo de um texto, de um novo regimento, né, e você tinha que conseguir só alterar alguma coisa no que já estava escrito. Então, uma dificuldade tremenda. A gente aqui na OAB do Paraná, na Comissão Tributária da OAB, tentou se debruçar sobre isso de uma forma péssima. Mandamos, claro, sugestões, alterações, mas a discussão, o próprio conselho não se abriu suficientemente para discutir isso. E acabou, né, como eu disse, isso tudo culminou com essa mudança drástica com relação ao voto de qualidade, que aí não sei como se comportará a jurisprudência, nem os próprios conselheiros. O doutor Leonardo, não teve, né, Leonardo, nenhuma sessão ainda, imagino. E então vamos ver como que na prática isso vai acabar influenciando nos julgamentos.
O ideal é que não influencie, né, no sentido em termos de jurisprudência, de voto no sentido, não influencie o voto pessoal de cada conselheiro, né? A questão é que, infelizmente, a gente sabe que nos últimos anos, alguns sentimentos pessoais de representação se afloravam mais do que a própria intenção ou conhecimento da matéria tributária naquele julgamento. Pegando um gancho agora na parte final, já obrigado, doutor Alexandre, pela explanação. Só para a gente fechar para o espectador tenha claro essa questão, uma questão agora até pessoal, tá? Eu gostaria que vocês, brevemente, começando pelo Dr. Leonardo, depois vindo já direto para o Dr. Alexandre, uma opinião pessoal, né? Então, assim, a questão hoje, a matéria, né, essa alteração levada a cabo pela lei que acrescentou o artigo, né, 19E, na legislação 10.522, né, o voto de qualidade está colocado. Então, ele tem uma presunção de constitucionalidade que está sendo discutida no STF. Opinião pessoal dos senhores, começando pelo Leonardo, é constitucional ou não essa alteração promovida? Depois o doutor Alexandre complementa para a gente. Não, como eu falei, é claramente inconstitucional. Eu acho que existe uma clareza muito grande com relação a isso. Foi um projeto aprovado à revelia do processo legislativo. E, desculpa, o processo legislativo ele tem um papel, inclusive constitucional. Perceba que o Supremo Tribunal Federal ele já se posicionou em matérias não semelhantes, mas idênticas a esta, inclusive proposta de medida provisória, dentro da qual é inserida um chamado JPT, né? E nós temos agora essa ação, temos artigos maravilhosos sobre esse assunto, o artigo, por exemplo, do professor Sérgio André Rocha, e inúmeras lives por aí, né? Interessantes sobre esse assunto. Uma complementação que eu faço, né? Nós estamos num momento muito difícil, nós estamos num momento de uma pandemia. A Receita Federal, na verdade, ela se encontra num momento de profunda inação em diversos aspectos. Nós sabemos que várias medidas poderiam ter sido tomadas, né? Poderia ter sido realizado, por exemplo, um regime acelerado para análise de pedidos de compensação, uma mutirão para uma análise de despacho decisórios, por exemplo. São inúmeras as possibilidades que existem. O CARF tem cumprido seu papel. Perceba que nós tivemos a retomada das reuniões, né? Então, nós vamos voltar a realizar os julgamentos, eles já recomeçaram, e com prudência, com a prudência que é necessária. Ou seja, para processos de decisão de cumprimento obrigatório, execução geral ou repetitivo, ou para casos pequenos, abaixo de R$1 milhão, né? E agora a gente vai começar a experimentar tudo isso, saber como é que vai funcionar essa regra do voto de qualidade. O que eu quero trazer aqui é um aspecto muito delicado. Para além dos muros do CARF, né? Existia um difícil equilíbrio de pratos que foi perdido. Então, era um pacto silencioso, né? Em que o empate ele operaria em favor ao fisco, né? Ao contribuinte. Mas que a decisão favorável do contribuinte, ele ungia a palavra final da administração de intangibilidade. Empate favorável ao fisco, porém, impossibilidade de acesso ao poder judiciário. Isso se perdeu. Essa ideia que nós temos de que o fim da paridade de armas, né, ele poderia pretensamente autorizar a Procuradoria da Fazenda Nacional a ingressar com uma ação anulatória, por exemplo, não tem nenhum sentido. Isso eu acho que tem que ficar bastante claro, né, porque não só porque o artigo 45 do decreto 70235 ele continua em vigor, não foi revogado, mas porque o acesso do fisco ao poder judiciário ele estaria bloqueado por inúmeros motivos, né? Como eu disse, o CARF ele funciona como a expressão do poder executivo e ali atua numa função jurisdicional atípica. Então, aqui o que nós temos é uma verdadeira preclusão lógica, né? Nós temos aqui um comportamento da administração que não pode se afigurar como esquizoide. Nós teríamos a ideia do venire contra factum próprio que operaria aqui, né? E, por fim, eu recomendo também bastante, né, a todos, né, quando forem falar a respeito da aplicação, num primeiro momento,
eu não posicionei no sentido de que a alteração da regra que favoreceria o contribuinte, no caso do empate, valeria para créditos tributários, né? E não para créditos aduaneiros ou antidumping, que são matéria da competência jurisdicional do Conselho. Mas nós temos aqui, e não podemos ignorar, uma técnica legislativa importante, que é uma remissão legislativa ao rito do processo administrativo fiscal federal, né? Quando nós temos uma remissão ao decreto 70.235, nós temos aqui uma alteração que move a todos estes créditos, sejam tributários ou não. Então, quando nós falamos de processos que são decorrentes de uma não homologação de uma compensação, ou de antidumping, ou de indeferimento de opção pelo simples, né? Ou de multa aduaneira, nós temos aqui processos que discutem crédito tributário? Não, mas são casos em que há uma remissão expressa à aplicação do rito processual administrativo previsto pelo decreto 70.235. Isso foi muito bem explorado nessa coluna direto do CAF, da qual eu participei algumas vezes, né? Inclusive em um artigo de autoria do Diego Diniz e do Carlos Augusto Daniel, que foram muito felizes em perceber a necessidade da gente lembrar da remissão, né? E esse instituto está muito bem explorado nesse artigo. Eu acredito que ele vai ajudar bastante na aplicação cotidiana desse novo dispositivo. Obrigado, doutor Leonardo. Doutor Alexandre, para a gente poder concluir a sua opinião pessoal sobre essa questão problemática. Realmente é bem problemático. Bom, eu discordo do meu amigo Leonardo Branco. Eu não vejo, entendo, obviamente, a discussão, não vejo essa clareza de inconstitucionalidade. Eu acho que era uma MP que tratava sobre extinção do crédito tributário, né, via a discussão sobre a transação. De fato, a primeira emenda inicial na medida provisória não tratava da questão do voto de qualidade, tratava, sim, da extinção da multa, né, lá da interpretação sobre a multa do artigo 112, mas eu não vejo essa impertinência temática tão clara como tem colocado. A MP tratava de transação, tratava de extinção de crédito tributário, a discussão fala especificamente da extinção do crédito, já que estamos falando do processo administrativo, do voto de qualidade, que tem, no final das contas, a discussão sobre extinguir ou não o lançamento, né? Então, eu não vejo essa inconstitucionalidade tão clara assim, né? Então, a discussão, obviamente, ela é muito rica, tem posicionamento de todos os lados. A própria OAB, né, a Comissão de Direito Tributário da OAB já se manifestou nesse sentido, de que não haveria essa inconstitucionalidade, haja vista a existência da pertinência temática da MP com a matéria que acabou sendo, via emenda aglutinativa, sendo inserida. Mas, dentro do contexto, eu entendo a discussão e defendo, como já coloquei aqui anteriormente, que o debate não foi feito da maneira como deveria, né? Não foi discutido no espaço e com o tempo devido. Haviam outras discussões muito mais maduras com relação ao voto de qualidade, seja a afastar a incidência das multas qualificadas, por exemplo, né? É um debate que já estava mais maduro, já havia até algumas decisões ainda que esparsas no Poder Judiciário, uma produção aí doutrinária maior sobre isso, e isso veio de fato realmente de forma, acho que o doutor Leonardo usou esse termo, intempestiva, posso concordar, especialmente, né, no momento, mas não é porque estamos nesse momento de pandemia, uma matéria transitando no Congresso, que isso por si só ensejaria essa falta de pertinência temática. Então, entendo que não há inconstitucionalidade e espero que a matéria seja mantida, que o dispositivo seja mantido pelo Supremo e que sirva, sim, para, no final das contas, a gente aprimorar a discussão e forçar um aprimoramento desse nosso tão querido e combatido Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Muito bem colocado, doutor Alexandre, doutor Leonardo. Nós temos aqui uma participação vasta aí da audiência. Eu gostaria de destacar aqui os comentários do Dr. Márcio Augusto Nascimento, juiz federal, Londrina, Dr. Leandro Lamaceno, Dr. Carlos Renato Cunha, que também foi palestrante,
E o tema realmente não chega ao fim, né? Nossos palestrantes divergem desse ponto, né? Mas convergem da importância do órgão, desse órgão julgador, que é referência para os demais órgãos administrativos de recursos tributários, na esfera estadual e municipal. Gostaria de agradecer mais uma vez aos palestrantes, brilhante explanação de cada um. Também gostaria de agradecer à nossa audiência, que se manteve firme conosco até esse adiantado da hora. Então, chegamos ao fim do 6º painel e muito obrigado. Boa noite a todos. Esse podcast é realizado com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 18 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil. Deixamos aqui o recado de sempre. Curtam nossos perfis e páginas nas redes sociais. No Instagram, Tributário para Ouvido, temos página no Facebook e no LinkedIn, perfil no Twitter, @aoouvido. Envie e-mails com críticas, ideias, sugestões e elogios para o contato @tributarioapedoouvido.com.br. Muito obrigado.